Começando agora mais um Café com a Grazi. Então, a minha convidada já está aí. Vou aproveitar esse momento para convidá-la a entrar conosco nessa conversa. Boa noite, querida! Tudo bem? Seja bem-vinda. Sejam bem-vindas. Caiu, já voltou. Eu acho que é um assunto que vale a pena, né? Que é um desafio. Sem dúvida. E a gente também tem dúvida, né? A paciente oncológica, ela fica cheia de dúvida em relação a isso. Sejam bem-vindas, Miriam, a Luísa, a Gi, são todas minhas amigas ali de batalha. Eu acho que vai ser bem interessante. A Miriam, ela pratica Pilates, a Gi também. A Gi também foi uma das meninas que me incentivou, né? E assim, mesmo no desafio da doença, né? Do tratamento, ela sempre está disposta a estar praticando na medida do possível. Então, vamos começar a nos apresentar. Eu sou a Grazi, né, do canal Minha Vida Superando Câncer. Nós estamos aqui mais uma vez para um café. Agora estamos no período do Outubro Rosa, mas eu acho que a gente tem que estar conversando e compartilhando, olha só, sobre o tema câncer em todos os aspectos, né? A gente sabe que esse período, muitas vezes a gente fala em prevenção, cuidado, rotina, exame, mas também é importante falar dos desafios do tratamento, né? Então, Sem eu sou uma dúvida. paciente metastática, tenho muitas pacientes na mesma situação que me acompanham. Então, o convite do Outubro Rosa e o pensamento do café, para mim, é para abranger as duas pontas. As meninas que não têm o diagnóstico para saber, entender, ouvir, né, para aprender alguns cuidados, algum alerta, não só para ela, mas para um parente próximo, né, porque a doença, infelizmente, ela está aí. Cada dia, milhares de pessoas estão descobrindo o diagnóstico, né? E então, assim, ele pode bater na nossa porta a qualquer momento, através da entrada da nossa porta ou a entrada de alguém próximo. Então, eu acredito que o Outubro Rosa, ele serve como esse alerta em especial, mas a gente não pode esquecer das meninas que estão ali na linha de frente, trabalhando, vivenciando, né, esse momento. Então, o outubro, para mim, nesse período, é o momento também da gente trazer informações do tratamento, né? Então, eu gosto de trabalhar com essas duas pontas. O alerta e o chamamento da atenção, mas, ao mesmo tempo, sobre informação em relação às possibilidades de se viver, né? Apesar do diagnóstico. A Luana sempre está aqui comigo, sempre me acompanha. Eu já falei em outras vezes, quem já me acompanha já ouviu falar muito na Luana e muito bem. A Luana é minha fisioterapeuta oncológica. Estamos no momento sem atendimento, porque eu estou em semi-alta, Tô mas bem pra ela sempre caramba, né, está. Grazi? Tô muito bem, Ela né, Grazi? mas ela sempre está comigo ligada, a gente está trocando figurinhas. E a Luana foi uma das motivadoras e incentivadoras de eu estar aqui me abrindo e abrindo as portas para estar trocando essas informações com as minhas amigas oncológicas, né? Então, a Luana cuidou de mim, a gente vai falar bastante novamente sobre isso. A Luana cuidou muito do meu braço, né, da importância desse cuidado, desse olhar, dessa atenção, porque eu sou paciente mastectomizada. Eu falo, Lu, porque hoje não, a live ela não vai ser direcionada só para os pacientes mastectomizadas. Então, tem muitas meninas
que me acompanham e que vão olhar, assistir a live em outro momento, que tem o diagnóstico, tem o tratamento, mas não necessariamente tem as limitações do braço. Mas, no meu caso, que tem a limitação, a gente conversa também sobre essas limitações. Vou deixar a Luana se apresentar, porque já falei demais, como sempre, para que a Luana possa falar um pouquinho dela, do trabalho dela, e depois a gente fala um pouco sobre a importância da atividade física e de que maneira que a gente pode estar inserindo isso no nosso dia a dia. Tá bom, Grazi, obrigada. Primeiro de tudo, obrigada por ter confiado em mim e confiar em mim até hoje, né? Por Sempre. convidar e ser essa porta-voz de uma verdade prática, né? Ser fisioterapeuta, trabalhar com oncologia há todos esses anos, né? Desde 2005 como formada, desde 2004 ainda estudante lá no CEPOM, ainda assim não dá o know-how que tu tens de viver na prática clínica como paciente tudo que envolve um tratamento oncológico. Então, quando a gente entra num discurso profissional, mesmo com todo o respaldo científico, com toda a experiência que a gente tem, é completamente diferente de alguém que se comunica com os iguais no sentido do diagnóstico, vivendo de fato. É muito diferente eu querer avaliar variáveis de um hemograma, variáveis numéricas de um hemograma, e cobrar de alguém a prática do exercício físico, e tu fazeres um relato de, peraí, ainda que no hemograma tu me digas, Luana, que eu estou em condições de fazer uma caminhada de 45 minutos, elevando a minha frequência cardíaca a 60% do repouso, eu quero te explicar que eu estou pós 7 dias de químio. Eu estou me sentindo super inchada, eu percebi na balança um ganho de 2 quilos de edema, eu me sinto cansada fisicamente, eu não estou legal emocionalmente, ou seja, não é só a variável, digamos, hemograma, taxa de hemoglobina, que vai te permitir praticar o exercício físico aeróbico que eu estou propondo. Existem variáveis inerentes ao tratamento que quando tu te comunicas, porque tu passou e passa por esse processo, é outra escuta de cada um que está passando também. Ou quando tu dizes, eu uso a luva, ou eu já usei a luva para o controle do linfedema, a Luana tratou do meu linfedema, a Luana me orientou quanto a cuidados, parará, parará, parará. Mas tu dizer o quanto é desafiador ter a disciplina da prática do exercício físico, e que naqueles 4 pilares eu fiz a físio direitinho, eu cuido da pele direitinho, eu mantenho a luva de um dos 4 pilares. Ele é um desafio no meu dia a dia. E ele faz parte dessa receita que me ajuda a manter o linfedema sob controle. Ou seja, é muito mais realista, né? Então tá aqui, Sim, participando da live contigo, falar clinicamente, acrescentar, contribuir, mas a nossa troca ser de vida real é outra história. Porque a vida real durante o tratamento oncológico, ela é para muito além do que a teoria nos traz, não é? Exatamente. Exatamente, até porque, assim, existe vários fatores que se passa dia a dia, né? Então, é muito fácil falar, faz, né? E não conseguir responder nem as nossas expectativas. Exato. Né? Então, tem assim... que administrar, né? Eu estou agora... até uma coisa que me chamou a atenção por construir esse tema, porque agora, nesse momento, eu estou me desafiando. Sou paciente oncológica há 10 anos, 6 anos metastática, né? Então, os desafios, eles caminham comigo esses 10 anos, e esses últimos 2 meses e meio, eu resolvi colocar em prática tudo que tu sempre falou, né?
É difícil, não é fácil, porque às vezes tem outras meninas que vão estar aí, a Grazi fala, mas para ela é fácil. Não é, muito pelo contrário. Mas falar sobre esse papel paciente, papel desafio e papel importância clínica, eu acho que acaba podendo instigar, né? Alguém, alguma menina. Eu sou instigada diariamente, né? E eu fui instigada por ti várias vezes. Sim, sim, sim. Né? Então, acho que isso é importante se colocar. Muito. Uma coisa que é bem importante de já falar de início, quando o título de um papo como esse envolve exercício físico, é a gente sempre, antes de falar em prescrição clínica, antes de falar em prevenção da recidiva, ou antes de falar até da prevenção do câncer, a importância da gente desconstruir a ideia de que a prática do exercício físico é para ficar bonita, que existe muito dessa crença, dessa ideia, e ela está arraigada com lógica, não é que ela não tenha lógica, mas, né, essa é uma crença que parece assim, se o meu objetivo não é tá bem com o meu corpo esteticamente, no sentido da beleza, ai, não precisa tanto. Esse é um. Ou ao contrário, o meu objetivo é resgatar minha autoestima esteticamente. Isso é pouco quando eu estou com sintomas do tratamento ou pós-tratamento que eu estou sem disposição nenhuma para a prática. Outra desconstrução interessante é que desde criança a gente é cobrado a praticar exercício físico. Exercício físico é mexer o corpo, é gastar energia, é construir saúde, mas é uma obrigação, é um compromisso diário, envolve disciplina. A nossa natureza biológica quer economizar energia, é da nossa natureza como raça humana. Então, praticar exercício, me corrijam se eu estiver errada, mas praticar exercício físico já traz consigo, para a maioria da população, um peso, um compromisso, uma tarefa, entende? E quando a gente inicia um processo de desconstrução desses significados, e a gente começa a se comunicar falando que... E eu até publiquei o convite para essa live vindo a pé, né? Para mim, hoje, voltar do consultório, que é lá no centro de Florianópolis, para o Estreito, que é no continente, ou seja, né, sair lá da ilha a pé e vir até a minha casa. Eu vi o desafio. E isso se tornou, foi desde que a ponte foi inaugurada, né? A ponte Hercílio Luz. Então, no final do ano de 2019, que eu tenho essa prática. Para muito além do que eu fiz de início, que era ter um exercício físico, aeróbico, disciplinado na minha vida, sem o compromisso da matrícula numa academia, que me amarra em horários, que eu tenho um horário de aula, se eu me atraso, eu perdi a aula. Ou a aula é só às 9 da noite, eu não estou em casa com minhas crianças. Luana, tem pessoas que gostam da prática do exercício físico num horário fixo na academia, porque é uma forma de disciplina. Para mim não era. Rotina. Né? Rotina, para mim não. Para mim era um desses significados. Aí eu digo, ai, que tormenta, que eu não consigo manter um ano numa mesma modalidade. Voltar a pé é 1h10 de caminhada, pelo menos, num ritmo intenso, vindo de lá para cá, né? A gente sobe aqui em Floripa, tem a Felipe Schmidt, ou seja, tem uma bela de uma subida. Eu sei, eu sei onde é o teu consultório e onde é a tua casa, então eu sei a distância. É uma pernada. Mas é um ótimo exercício. Então, o que de início era uma tarefa, uma obrigação de saúde,
um compromisso comigo e com todos que eu cobro a prática do exercício. Tudo isso, que tinha uma carga, se tornou o momento do meu dia, falando em Floripa, já que a gente tem esse privilégio, né, Grazi? Se tornou Pois é. o momento do meu dia em que eu olho para o mar, o momento do meu dia que muitas vezes é o pôr do sol, que eu estou vendo se pôr, refletindo na ponte que é linda. O momento do meu dia, que dentro de uma escola de desenvolvimento humano que eu participo, eu volto ouvindo os áudios, que são áudios que têm propósitos, projetos, determinações que movem a minha alma para muito além de só estar movendo o meu corpo, vindo andando de lá para cá. Então, eu estou fazendo um depoimento pessoal de quem desconstruiu esse compromisso médico, clínico, fisioterapêutico do exercício físico para uma hora do meu dia que eu aciono prazer, bem-estar, sentimento de que eu tomo posse da minha vida, eu decido que eu me troco, eu decido que eu venho a pé, eu decido que eu estou proporcionando esse bem para mim. Então, uma das principais coisas durante o tratamento oncológico, onde todo mundo manda na vida do paciente, a começar que o apelido dele é paciente, então, ele tem que se sujeitar ao que o médico manda, tem que se sujeitar ao que o cirurgião manda, tem que se sujeitar ao que a fisioterapeuta manda, ou recomenda. Só que essa recomendação, quando a gente está falando do diagnóstico de câncer, são sentenças. Elas não soam como uma recomendação, elas soam como Como faca uma na obrigação. bota. É como uma obrigação, como uma sentença, né? Se a gente não inicia um movimento, por isso eu falo muito em construção de saúde, né, quando eu trato desse assunto. Se a gente não inicia uma construção desde a forma com que a gente pensa o exercício, ele passa a ser só mais uma prescrição. Eu tenho que fazer químio de 21 em 21 dias, eu tenho que fazer de tanto em tanto, eu tenho que fazer heparinizar o meu catéter a cada 45 dias, e eu tenho que praticar o exercício, caso contrário, o risco da doença. Não! A proposta nessa sentada nessa nossa sentada, nesse nosso assunto, é literalmente eu preciso enxergar a prática do exercício como o meu momento, como a hora que o meu corpo reconhece nessa farmácia perfeita que existe no cérebro, endorfinas de tudo que é tipo. Eu aciono prazer, eu aciono bem-estar, eu aciono muito mais conexão. Mesmo tu, Grazi, dentro da academia de musculação, nos momentos em que tu estás fazendo as tuas séries, é a Grazi, o aparelho e o que passa pela mente dela. Mas ela é obrigada a estar conectada com o corpo naquele momento, porque senão ela vai errar o exercício. Ela vai abusar Sim. na sobrecarga, ela pode fazer uma lesão no ombro, ela pode machucar a coluna. Então, naturalmente, o exercício físico, ele te coloca conectada em ti. Sendo da maneira que eu faço, caminhando na rua, sendo da maneira que tu faz, um protocolo de treino, no caso da musculação, seja a Lisa, por exemplo, que faz aulas de spinning, bike. Eu tô, naquele momento, necessariamente conectada a mim, conectada à minha intenção. E se eu não tô, eu deixo aqui o recado. Treinem durante a sua prática, seja a modalidade que for, se conectar consigo, praticar o visualizar uma cascata de perfeição celular acontecendo, porque o meu coração está batendo diferente, o meu sangue está circulando diferente. Isso é perceptível na prática do exercício. E ele é Perfeita a tua extremamente colocação. prazeroso. Né? Então, quando a gente converte compromisso em
em proporcionar, em prazer, em decisão, em tomar frente da minha própria vida, o título da nossa live já perde aquele peso, que pode ser só para mim, mas eu acho que é para mais pessoas. Lá vão elas falar a mesma ladainha de sempre. Se exercitem. Né? Até tu no início eu disse, é um assunto que está na moda. Ele é um assunto que está na moda justamente porque cada vez mais, falando um pouco de ciência agora, as pesquisas científicas vêm mostrando, a gente conversou isso naquela outra aula com a educação física que tu participasse, as pesquisas científicas vêm mostrando que dentre todos esses fármacos, dentre todas essas drogas que estão sendo pesquisadas e usadas para o controle do câncer, né, para o tratamento do câncer, os quimioterápicos, não há números tão satisfatórios quanto os números das pesquisas controladas, realizadas dentro dos efeitos que o exercício físico provoca no organismo de um indivíduo. Esse tipo de cascata de saúde, de elevação da taxa das natural killers, a gente comentou naquele dia lá, né? Ou seja, otimizar a função do meu sistema imunológico, me colocar me colocar na frente do meu tratamento, ou seja, eu sou o capitão da minha barca. Tá todo mundo me ajudando, mas quem determina, quem decide, quem se propõe a um recurso terapêutico, que é o exercício físico também, sou eu. Eu tomo posse das decisões durante a minha terapêutica, né? Faz total diferença. Então, acaba sendo uma espécie de moda, mas porque durante, curiosamente, o ano da pandemia, esses minutos, eu estou desatualizada, já não são mais 150 minutos semanais, é um pouco mais, né? Mas, em média, 50 minutos, 4 vezes por semana da prática do exercício físico regular, ele vem sendo um modificador quantificável de saúde no corpo humano, entende? Então, é uma moda que precisa galopar, ser divulgada mesmo, porque eu falo muito sobre isso, a gente fala do cigarro, a gente fala da obesidade, a gente fala do excesso de ingestão da bebida alcoólica, mas, curiosamente, a questão da prática do exercício físico, com essa desconstrução e uma reconstrução de algo muito bem-vindo e muito positivo, a gente pouco fala-se para pensar. Exatamente, exatamente. Vem muito como um peso, uma obrigação, né? E como tu colocaste ali a questão do compromisso, e até a Gi falou ali sobre a importância da pessoa ver o que gosta, né? E como tu colocou também que tu optou pela caminhada de ir embora para casa. Porque uma das coisas que nós, pacientes, temos dificuldade é nos achar em algum compromisso, a ter compromisso, né? A ter uma rotina, até por causa do nosso tratamento. Antes da pandemia, eu tinha me encontrado no Pilates solo. Que eu também me sinto naquela coisa de que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. O meu corpo precisa, mas a minha cabeça não deixa. Aquele tenho, né? Então, parece que o tenho parece que te arranca do compromisso. Exatamente. Então, assim, eu sempre tive essa mesma construção. Aí, antes da pandemia, eu consegui me encontrar com o Pilates solo, né? Eu nunca tinha feito, então para mim foi uma coisa assim que eu achei que foi tranquilo, porque também existe a cultura do peso, do esforço de corpo, até onde o nosso limite pode,
Tem tudo isso em questão, né? Sim. E então, assim, o Pilates foi se encaixar bem. Aí veio a pandemia e eu parei no tempo, né? Por conta disso, paciente de risco, né? Então, acabei me relaxando. E agora, voltando, as coisas ficando um pouco mais leve, nós vimos um outro sentido. E daí é onde nós entramos para a academia. Foi um propósito familiar, né? Que o Luciano, meu marido, meu marido precisava perder peso, que ele estava muito acima da medida. O Vitor é adolescente, ele queria criar resistência, força e disposição. E eu precisava tudo isso, os dois juntos, e precisava ter um propósito. Aí o Luciano foi primeiro, depois o Vitor, e daí eles me levaram. Carregaram. Me carregaram. Não vai ficar em casa sozinho esperando a gente. E eu posso dizer agora, do outro lado, estou entrando no 3º mês de prática física, que eu me encontrei nesse exercício físico. Me encantou, me pegou de um jeito que me encantou. Veio muito com as coisas que tu falava a respeito da sobrecarga de medicação do corpo, Tá. né? Isso, da toxicidade. Meu corpo para o meu corpo aguentar o tratamento que eu preciso fazer cronicamente, ou seja, ou eu preservo meu coração, ou daqui a pouco meus médicos vão dizer, Grazi, vai ter que parar, porque a toxicidade está te impedindo de seguir o tratamento. Esse foi o ponto principal, porque eu estou fazendo agora 10 anos de diagnóstico, agora em outubro. E em julho fez 6 anos do diagnóstico de metástase. E eu estou chegando, esse mês eu fiz 96 ciclos desse medicamento da metástase, que a média era 18. Eu estou alcançando muito bem, obrigado, 96. Só que tem uma hora que o corpo pode berrar. Sim. Eu sei disso. Eu tenho essa consciência. O Hercept que eu faço a longo prazo, ele é cardiotóxico. O meu coração, ele tá bonzinho, mas até quando ele vai aguentar? O meu colesterol tá elevadinho. O triglicerídeo também, por causa de toda essa carga de medicação. Sim. Né? Daqui a pouco eu vou ter um outro problema no fígado por causa do excesso de medicação. Eu estava tomando rosuvastatina, e o rosuvastatina, que era para ajudar no colesterol e no triglicerídeo, mas o rosuvastatina junto com o Perjeta, ele estava dando uma reação alérgica de pele que estava estourando umas espinhas. Eu vi essas lesões no teu braço, me lembro. E na barriga também, que é do Perjeta. Só que quando toma o rosuvastatina, triplica. Tá. Só que eu não podia, eu estava precisando tomar o rosuvastatina, mas eu sou obrigada a tomar o Perjeta. Como que eu vou fazer? E a lesão do corpo estava ficando maior. Então, o que aconteceu? Eu fui obrigada, me deu aquele estalo, aquele sacudidão, que eu assim, não, eu vou ter que partir para algo mais natural, ouvindo tantas movimentações. Se eu tenho um exercício físico que comprovadamente consegue reduzir a taxa de colesterol, e eu não tenho um outro recurso para atuar, o Perjeta é a medicação do meu momento, e eu não posso conciliar os dois porque a minha pele não está dando conta, eu preciso tomar frente de um recurso que depende das minhas mãos, do meu movimento, que é reduzir taxa de colesterol via exercício físico.
E aí eu não preciso estar usando nada da família das vastatinas. Eu sigo com o meu perjeta, estou proporcionando para o meu corpo muito mais benefícios do que só reduzir taxa de colesterol. E Exatamente. consigo manter a medicação terapêutica oncológica acontecendo sem essa interação medicamentosa. Isso, exatamente. Foi isso que me deu o sacudidão, sabe, Lu? Porque tu sempre falou isso pra mim. Mas nem sempre a gente tem um insight, né? E agora veio tudo assim junto, eu assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Eu preciso fazer alguma coisa. Tem a questão do coração, que tu lembra que tu tinhas me dito. Sim, que o exercício físico e o que o exercício físico comprovadamente faz de benefício no músculo? Também aquele catabolismo, né? Aquela consumição da massa magra e aquele alto depósito de massa gorda, né? Ou seja, no momento em que eu sei que o que eu estou fazendo uso terapeuticamente está consumindo o que eu tenho de mais valioso, que é esse meu sustentáculo muscular, e que é ele que roça, roça é coisa de manezinho, né? A contração muscular atrita músculo em osso. O atrito do músculo no osso, assim como o impacto do osso no chão, garante saúde óssea também. Então, quando a gente está falando de gordura que a gente queima no exercício, quando a gente está falando de massa magra muscular que a gente ganha no exercício, a gente ainda tem que falar de estrutura e massa óssea, porque é um tratamento que te induz a osteoporose, é um tratamento Exatamente. Que agride massa óssea de fato, que prejudica a tua absorção de cálcio. Então, sim, eu também tirei o útero já com 37 anos, há 6 anos atrás. Isso, né? Então, era um conjunto de ações que o medicamento faz. Eu preciso do medicamento para viver, né? Eu preciso que ele, já que ele está respondendo e está dando certo, eu preciso agir antes que a doutora diga assim, Grazi, tem que dar um tempo que o teu corpo não está respondendo mais. Exatamente. Então foi pensando nessas ações que caiu a ficha, que deu o clique, e eu assim, não, eu vou iniciar alguma coisa por mim. Antes que seja tarde demais. E foi pensando nisso. Tá. E foi pensando nisso, juntando a necessidade do marido, a vontade do filho, eu resolvi assim, não, agora chegou a hora, vou aproveitar, e um compromete o outro, né? Um cobra do outro, né? Então, assim, tinha a questão da fadiga, tem a questão da fadiga, tem a questão da limitação, porque eu estava muito tempo parada, travada. Tem a questão da idade que vai chegando, o encurtamento do músculo, né? Daquela... toda, com certeza. A tua flexibilidade muda, né? O coração, a sobrecarga do coração, que daí tu faz um exercíciozinho, tu achas que tu não faz, então tu tem que parar. Que tu achas que tem que parar, né? E isso a Mag me ajudou bastante, a minha psicóloga, que ela também fala muito sobre o exercício físico, a dizer que, na verdade, isso não é o parar, é o continuar, né? Que precisa continuar para que crie essa resistência, mas que são coisas que impedem que a gente vá, né? Sim, então, juntando... Tem que trazer para a inatividade. Tem que te deixar nessa posição inerte. Exato. Até pelos medos, de fato. É lógico, existem medos realmente, né? Uma das dificuldades que eu encontro, Grazi, e que é isso que a Mag fala contigo, e que muitas vezes tu tem um desconforto, e daí tu diz, não, eu acho que eu paro ao invés de continuar. E a Mag diz, não,
Teu coração, então, tem que ser treinado. É todo dia um pouquinho mais de sobrecarga para ele ir ganhando mais resistência. Uma das dificuldades que eu encontro quando eu termino a fisioterapia, que é a reabilitação propriamente, a recuperação do movimento, tô prontinha. Terminei todo o meu tratamento cirúrgico, terminei a físio. E agora? Luana, mas eu acho que eu não me sinto segura para ir para uma academia. Não, mas passo com o meu contato para o teu instrutor, eu converso com ele. Não, eu não me sinto segura para ir para o Pilates. Não, nem pensar eu ir para dentro de uma piscina. E é inerente do susto que eu levei desde o diagnóstico, uma cirurgia grande, todo um movimento terapêutico que houve, eu passo a ter muito medo. Também a gente tem a ideia de que o exercício físico é uma transgressão. Não, Luana, eu estou em quimioterapia. Tens que entender que eu tenho uma doença crônica. Eu tenho áreas da minha coluna lombar. Eu já ouvi isso muito, né? Não, tu sabias que eu fiz a minha densitometria óssea e a minha lombar tá com osteopenia. Quase já um quadro de osteoporose. Eu fico preocupada de estar criando, né? De estar impondo peso nas minhas costas. E daí eu digo, ei, pera. É justamente agora que, bem instruído, bem norteado, bem prescrito, eu preciso ganhar massa óssea. Então, não é uma osteopenia que me impede de praticar. Ou, né, a Grazi provavelmente se percebia no início ofegante, que a gente vai chamar de espineica. Meu Deus, é um quadro de dispneia que só quem está sentindo vai muito além da fadiga. Tu sabes disso? Tu teve há 6 anos um diagnóstico, né, de meta pulmonar, que obviamente existe lá atrás do subconsciente aquela memória de, meu Deus, sobrecarga para o meu pulmão, não. E eu Bem lembro, isso. né, na nossa época de mais convívio, rola rinite na tua vida. Rolava, eu nem me lembro se era um quadro bronquítico, mas a própria rinite eu percebia que tinha momentos que tu vinhas, né? Bronquítica mesmo. Aí, 6 anos atrás, me veio um diagnóstico agora de meta pulmonar, Lu. Tu achas que eu me sinto segura no momento que eu entro na prática do exercício físico e uma sobrecargazinha a mais me causa dispneia? Eu vou achar que tá normal aquilo? Não vou achar que tá normal aquilo? Exatamente isso, era isso aí. E foi isso que a Mag me ajudou nesse sentido, porque tem a questão da falta de ar do pulmão a região do tórax parecia que doía mais. Então, apertava o gatilho da doença. Por isso é lindo. Grazi, cada vez que tu traz as tuas experiências é incrível, porque tu proporciona para os outros através dos teus relatos, mas tu te proporciona todas as assistências. Tu vais na psicóloga, ou seja, tu aderiu a um suporte da psicoterapia, somado ao entendimento da prática do exercício, somado a aderir de coração aberto o tratamento que é crônico, ou seja, tu és grata por já ter chego nos 90 e poucos ciclos. Tu entende que tu vem construindo a cada dia um conjunto de fatores que te ajudam a dar continuidade de uma maneira muito sábia. Entende? Então não é, eu tenho que ir para terapia. Não. Existem gatilhos que assim, se a Mag não conseguisse mapear contigo, pode ser que tu ficaria presa na dispneia, presa no pânico, presa no medo, insegura com o instrutor. E a Mag pega, por ter esse suporte todo, olha para ti e diz, parasse já para pensar que isso aí é um gatilho acionado por medo de te faltar pulmão um dia? Por medo de estar agredindo esse órgão vital e que é justamente hoje o foco do controle desta, que a gente, né, chama de doença? E aí pronto, ela vira uma chave
que já faz tu de Exatamente. novo retomar o exercício. Lu, o exercício me fisgou. Foram 3 meses e agora eu vou com gosto. Eu sinto que eu estou encantada. Eu já estou construindo químicos de prazer, de bem-estar, que às vezes eu estou em casa, até cogito dar uma matada, mas parece que eu já estou a fim de ir. Não é só o Vitor, não é só o meu marido, é eu por mim que já sinto falta de ir. Exatamente, exatamente isso mesmo, porque, primeiro, antes do Pilates, eu moro aqui numa região que ela tem, ela não é plana, né? Não dá para fazer caminhada plana, ela tem subida e descida. Mas é um lugar muito lindo para fazer caminhada. Então, todo mundo vai. Só que até eu chegar no local da caminhada, tem muita subida e descida. Então, assim, eu já tentei várias vezes me conectar à caminhada antes de ir para a academia. Eu já tentei, já fiz isso, só que por ser subida, existe uma puxada maior do ritmo. Sim. Do ritmo, do ar. Antes de chegar na academia, tu já tá ofegante. Então, mas isso antes da academia. Eu tô falando a minha proposta de tentar fazer a caminhada. Tá. Aí eu ia, fazia a caminhada e parava. Eu fazia um dia, me sentia bem, no outro dia parecia que eu me sentia pior. E tem a questão de que o nosso corpo, como ele não é igual às outras pessoas, o que eu treino um dia, eu levo 2 para me recuperar. Né? Então, já é comum isso. Aí eu tentava fazer a caminhada e doía mais o meu pulmão e me dava falta de ar. Aí, em vez de eu continuar, eu parava. Então, eu mesmo me sabotava por falta de informação. Sim. Até que eu resolvi ir para academia, aí lá tinha esteira, eu passei por isso. Aí, numa das sessões, eu contei para a Mag, e a Mag falou exatamente isso que tu colocaste, né? Porque era o gatilho da falta de ar, e eu descobri a metástase fazendo natação. Não sei se tu lembra. Não lembro. Meu Deus, outro gatilhão, né? Agora não vou eu descobri a metástase na natação. Foi graças à natação que eu descobri a metástase. Porque eu estava fazendo a natação e daí eu ficava mais cansada, e teve ali naquela semana mesmo que eu descobri, eu não estava mais conseguindo avançar a piscina. Chegava na metade da piscina, eu me cansava. Eu me cansava. Então, assim, todo mundo... Era no início da natação, né? Eu estava iniciando. Então, todo mundo fala, inicia que tu vai criar resistência. E, em vez de eu criar, eu estava indo para trás. Tá. Em vez de eu estar avançando no meu esforço físico, parecia que eu estava com peso. E daí depois começou a ter tosse. Eu dormia a tarde toda para descansar, porque a natação era de manhã. E eu não sou de dormir, eu não durmo à tarde. Mas aí eu ia para natação, vinha mais cansada, daí parava no sofá, cochilava. Aí não era um cochilo, já era uma dormida. Aí essas reações que me fizeram ir no médico, porque eu não durmo à tarde, né? Não tenho sonolência, não estava com falta de ar e comecei a ter. Então, por causa disso que eu fui no médico. Só que isso, cada vez que eu sinto essa falta de ar hoje e esse cansaço, resgata o medo do retorno da doença, né? E porque a gente sabe que excesso de sono, cansaço, pode ser alguma coisa. Então, sempre desencadeava esses medos em mim, né? Sim. E eu acabava sempre parando. Não, eu vou ficar quietinha para não despertar nada. Até que com a ideia que eu comentei ali dos químicos, né, da necessidade e mais ajuda da Mag, eu criei coragem e fui.
E hoje é como tu falou, hoje eu adoro. Nós costumamos ir à noite, que depois do expediente o Luciano pode ir. Então, eu estou aqui no meu horário da academia, eu estou aqui fazendo live contigo. Mas eu sinto falta, porém eu já fiz uma limpeza na casa, então já compensei. Mas é isso que eu quero dizer, assim, que hoje já me faz falta. Eu já fico com peso na consciência, não um peso na consciência de cobrança, mas um peso na consciência de que, ai, não fui, Não sabe? estou Queria oferecendo ir. para mim o meu bem, né? Não estou Isso, oferecendo não é para um mim o peso meu na bem. consciência, não é um peso na consciência de cobrança, é um peso na consciência de que tá me fazendo falta, né? E antes a gente ficava 50 minutos, hoje a gente já fica mais 1h15, 1h30, às vezes a gente até esquece de Voltar se para casa, deixar, claro. de A questão terminar. existe do horário de rotina, né? Mas já nos dá prazer em ficar lá. Já não é mais aquela coisa que eu quero que termine logo para vir embora, sabe? Já é uma coisa que a gente já criou prazer. Não, maravilhoso. Isso é sensacional. E aí, temos que entrar, acho que não podemos perder a oportunidade de entrar na outra seara que tu já passaste também durante o tratamento, que é aquela turma de pessoas que durante o tratamento, aquele primeiro, durante aquele protocolo da quimioterapia, primeira vez na vida, aquele protocolo clássico que muitas vezes um ciclo tem que ser adiado porque o hemograma caiu tanto e daí eu tenho que dar 1, 2 semanas de descanso para daí seguir o ciclo. Aquele período também é outro que é muito importante a gente desconstruir o que tem de ideia popular e falar do que tem de importância clínica, que é não cabe mais, e eu sei que tu estás indo todo mês para uma sala de quimioterapia na Soma, né? Eu tô toda quarta-feira passando por uma sala de quimioterapia na Nova. A gente precisa construir nas pessoas o entendimento de que não cabe mais. Se eu estou em químio, eu não posso fazer exercício. É ao contrário. É ao contrário a lógica no momento em que eu sei que se eu estou oferecendo para o meu corpo um tratamento químico e eu preciso que o meu corpo se recupere dentro de 21 dias para eu fazer o meu novo ciclo, inerte, sedentária, em repouso, porque eu faço a química. Eu tenho um dia bom, 4 dias ruins, e vou voltando a ficar normal até o meu 21º dia, quando eu tenho o meu segundo ciclo. Isso. Sempre que eu estou em consulta, que eu sei que vai começar um protocolo desse, hoje foi um dia, né? Que eu estava. Hoje ela fez 1 mês de cirurgia da mama, e segunda começa a químio já. Então eu aproveitei que hoje era a nossa última sessão de fisioterapia na reabilitação da cirurgia da mama, eu estava me despedindo já dela, e eu disse, eu não posso deixar de plantar em ti o entendimento que a partir de segunda-feira, além de ter terminado a reabilitação da fisioterapia pós-cirurgia de mama, tu entras numa rotina terapêutica de químio que, aí falei, tu vais ter o dia da químio, todo mundo tem medo, né? Primeira vez que eu vou fazer uma quimioterapia na minha vida. É um dia cheio de estigmas. No dia seguinte, tu não vais entender nada, porque tu vai estar ótima. Eu para ela. Tu não vai se sentir com sintoma nenhum, daí tu vai dizer, meu Deus, que gente exagerada quando fala que quimioterapia tem efeitos colaterais. Aí eu já avisei, tu tens mais 4 dias que vão vir inapetência, indisposição, vontade de te deitar, abuso do cheiro da comida, dei exemplos, mas após 5 dias, tu começas a virar gente de novo. Eu não posso te deixar de te orientar aqui do 5º dia pós-químio, falando em mama, né? Falando nos protocolos clássicos, que são aquelas 4 vermelhinhas. Do 5º dia até o 21º, tem muita vida para ser vivida. Tem toxicidade para ser jogada fora.
Então, se eu coloco meu coração a uma frequência cardíaca mais elevada, se eu caminho, se eu bebo mais água, eu me desintoxico muito mais, eu mantenho qualidade muscular, eu mantenho fôlego, eu mantenho um bom astral, porque realmente é um período que mexe com a gente, eu já estou daí fazendo a conta de quando meu cabelo começa a cair, e isso afeta Sim, todo um emocional pra caramba. E aí sim. eu falei para ela, pegamos um calendário, se tu quiseres. Se tudo correr muito bem, no 21º tu faz o segundo ciclo. E de novo tu tens um dia ótimo, mais 4 dias estranhos, e tu volta a ser gente de novo. E eu preciso que tu tenhas mais aquele período novamente, movimentando o teu corpo. Tarará, tarará. Se não for assim ao comunicar o entendimento, passa batido. E aí a gente lá na frente encontra essa pessoa com 8, 12 quilos a mais, porque engorda, a gente sabe que engorda, exausta, com a famosa fadiga crônica, Uhum. flácida, com perda de massa magra, sem fôlego para o exercício. E foi por falta de orientar essa lógica que eu comentei antes. É por falta de um diálogo que quebre a cultura nossa, social, de que se tá em químio, tá dodói. Se tá em Uhum. químio, faz repouso. Se eu tô em químio, eu passo o dia de pijama, eu uso chinelinho de dormir. E não mais. Isso era uma ideia retrógrada. Hoje eu estou em químio, eu estou fazendo uso de um tratamento, porque eu quero daqui a 6, 8 meses estar curada, tá tratada, tá voltando para um treino de verdade. É outra vida, né, Grazi? É uma Sim. levantada da maca dessa conversa com um olhar para si de é mesmo? Eu dou conta? Porque a ideia é não. Minha mãe vai trazer comida na cama, meu marido vai trazer a fruta picada, eu fico meio que inválida. Existe ainda esse estigma. Tu sabes melhor do que eu? Sim. Então, nós precisamos ser porta-vozes dessa verdade na sala de quimioterapia, na sala de espera da clínica, numa live como essa, para ir desconstruindo essa tal ideia de que o exercício ele é feito para gastar energia, para treinar pesado, para muscular pessoas. Não, ele é um universo de saúde com uma riqueza orgânica e mental que não pode seguir só com a moda do exercício para ficar bonita, ou só com a obrigação de eu tenho que fazer, porque como eu infartei, e eu tenho que fazer esteira eternamente, perder peso, porque, entendeu? Porque eu levei um susto, porque quase foi um infarto fulminante. Não, é o exercício físico enquanto postura de vida. Postura de vida, escolha de vida. Todo dia eu levanto, eu abro meu olho e eu sei que se eu tenho um aparelho feito de carne, feito de osso, feito de músculo, feito de sangue, esse aparelho, se ele precisa ser tratado por conta de um diagnóstico, que no caso a gente está falando do câncer, né? Podia estar falando de um infarto do miocárdio, de uma diabetes, mas beleza, estamos falando do câncer. Se esse diagnóstico ele acontece nesse aparelho físico, a primeira ferramenta a ser lançada à mão é trazer movimento para esse aparelho físico. Não vai ser nunca no repouso e na inércia que eu vou estar construindo qualidade para esse aparelho físico. Literal, mas a gente tem que pensar em engrenagem, em dobradiça, em expansão pulmonar, expansão de ar. Eu só vou expandir meu pulmão se eu botar sobrecarga nele. Eu não expando pulmão vendo Netflix, mas nunca. Repouso. Mas é que, na verdade, Lu, não é nos passado essas informações. A gente precisa divulgar isso, né, Lu? Eu vejo, assim, muitas meninas que não têm essa clareza
né? Da necessidade. E a gente sempre acha que o exercício físico, atividade física, muitas vezes a gente associa com academia, né? Com musculação, com aparelho, mas não, tem tantas outras alternativas, né? Como tu colocaste ali, a caminhada que vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa, né? Precisa primeiro entender que pode se movimentar. Primeiro entender que pode se movimentar. Primeiro entender que não existe limitação. Existe algumas limitações, mas que a gente tem que entender quais são essas limitações, né? E como se adaptar dentro das limitações. Porque eu vejo por mim, eu tenho a limitação do braço. A academia, no primeiro momento, eu não vou poder mexer em aparelho nenhum de braço. Às vezes também falta esse tipo de clareza, né? Depois eu indo para a academia e falando com a instrutora, ela me apresentou tantas atividades sem o peso. Milhões de opções que eu não vou impor uma sobrecarga de 5 quilos. Não tem exatamente. Então, às vezes falta esse entendimento também, né? Porque a gente só consegue imaginar a academia com aqueles halter de 100 quilos, né? Aquele corpo de mulher musculosa ou de homem musculoso. Era só isso. A questão, ou lá, o crossfit. Mas existe atividade que a gente pode adaptar às nossas movimentações, às nossas limitações, né? E fazer com que a gente se reencontre dentro dessa rotina, nesse novo corpo e nesse novo ser. Exatamente. Porque eu sei que lá no início eu gostava, a doutora, minha oncologista, eu sempre fiz essa pergunta para ela de início. Doutora, como é que vai ser? Eu vou ficar deitada na cama? Não vou mais poder sair? E ela foi orientando. Não, Grazi, a tua vida vai ser normal. Tu vais poder fazer tudo. De algumas coisas, alguns dias, algumas limitações, mas o resto da tua vida praticamente vai ser normal. Então, isso que eu coloquei na cabeça e nessa maneira que eu me readaptei. Então, foi exatamente isso que tu falou. O primeiro dia não era tanto, os 4 a 5 dias eram os ruins, né? Que eu não podia ver cheiro, paladar. Então, eu ficava mais reservada, mas quando eu já estava bem, eu já queria levantar, já queria dar uma voltinha. Agora eu estou ruim, eu voltava para a cama, dormia, né? Porque eu dormir nesse momento repõe as energias também, né? As células voltam a se recompor, elas fazem o medicamento faz o papel ali de entrar em conexão com as células, então o repouso nesse momento ele é importante também, né? O dormir, o descansar, mas passando aquela fase, eu ia levar o Vitor na escola a pé, eu dava voltinhas nas quadras, eu não ia na academia, porque eu não tinha ainda essa pegada de academia, mas eu fazia o meu movimento de corpo. Porque literalmente a pessoa precisa sentir que ela está viva. Olha que louco, né? Que ela está vivendo. Eu já me deparei com situações, e tu sabes, tu já deves ter tido esses momentos, todo ser humano teve, não precisa estar nesse tratamento, mas a angústia da pessoa passando pelo diagnóstico do câncer ela tá tão tomada por aquilo que eu já tive situações de botar sentada, levanta da maca, senta aqui. Tu queres viver para quê? Só para eu entender. Porque eu tô tão tomada pelo medo de morrer, ou pelo medo do que a quimio vai fazer comigo, pelo estrago do tratamento, por ideias, né? Elas ainda não foram desconstruídas, elas ainda não foram aclaradas, que eu pergunto, tu não quer viver
A ideia aqui não é uma vida propositada, uma vida intencionada, ou seja, a Grazi mesmo em químio, ela ia levar o filho no colégio, porque a vida tá no levar o filho no colégio, no trazer o filho do colégio, no ajudar o filho na tarefa, no... Isso é O vida Vitor tinha durante o 4 anos na época do primeiro diagnóstico. E eu Graças tinha a Deus, esse. né? Para te apelar a atenção. E eu tinha esse mesmo medo que tu falaste, né? Quando recebe o diagnóstico, a gente trava, não sabe qual vai ser o amanhã, né? Hoje, em 2021, a gente já consegue ter outras visões e outras informações do câncer. A gente já consegue visualizar muitas meninas vivendo bem, apesar de com vida, com sobrevida, com supervida, 5, 10, 15, 20 anos. Então a gente já pode se espelhar ou direcionar uma tentativa de futuro olhando essas experiências. Mas lá, no meu momento, em 2011, há 10 anos atrás, quando as redes sociais elas não estavam nesse boom que estava hoje, o Facebook eu acho que chegou em 2012. Então, em 2011, eu não tinha essa dimensão de informação. Exato. Né? Eu não tinha essa troca. Olhava para o teu filho e dizia, meu Deus, eu não quero sair da vida dele, eu não quero sair da minha vida. E aí, é nessa hora que se eu quero a vida, eu preciso encarar o tratamento, mas eu preciso, assim, ó, entregar a vida para esse meu dia a dia. Exatamente. Né? Exatamente. Foi assim, porque não existia. As experiências que eu tinha não eram muitas, eram poucas, não eram próximas e não eram positivas. Não foram, né? Eu não tive boas informações ao meu redor. E nem contato. Eu já falei aqui que as pessoas não gostavam de falar e as que venciam não falavam, escondiam. E aí só se tinha a informação de que câncer morria. Só que quando chegou para mim, eu tinha um menino de 4 anos. Então eu tinha que... Não, peraí. Eu, Grazi, processei que eu ia morrer em 6 meses, tu sabe? A gente já conversou sobre isso e eu falo aqui abertamente. Eu tinha certeza, pelas informações do Dr. Google, não pela minha médica, pelas informações do Dr. Google, que eu tinha um pré-diagnóstico de 6 meses de vida. Sim. Então, eu tentei me processar, eu assim, o que eu vou fazer nesses 6 meses de vida? Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu não vou ficar os 6 meses na cama. Eu vou ter que fazer um movimento nesses 6 meses de vida. Guardar coisas na memória, viver, experimentar. Então, essa foi a minha resposta. Por conta disso, eu não fiquei travada naquele sentimento de que acabou. Eu assim, não, eu vou tentar ressignificar algumas coisas, mesmo nessa possibilidade de 6 meses de vida. E eu acho que isso foi o boom. Porque aí eu fui experimentando e vendo que, opa, não é aquilo, é outras coisas. E não existe fim. E o tempo está passando e a vida está me convidando para viver. E, aí, e outra, né, Grazi? Eu acho que parece ser muito clichê, mas à medida que os anos estão passando e tu dentro desse papel que tu vives, né? Enquanto paciente crônica. Mas o tempo vai passando, no meio disso existiu pandemia, no meio disso pessoas importantes na tua vida partiram sem nenhum diagnóstico desse tipo. A gente vai ganhando uma maturidade de enxergar que parece clichê, mas que o que importa
é vida nos anos e não anos na Exatamente. vida. Entende? Exatamente. Então, literalmente, o que tu já mudasse desde o diagnóstico até 6 anos atrás, mudou ainda mais de 6 anos atrás para cá. Mas eu Exatamente. não queria um cacete daquele, um cagaço daquele. Eu entendo, ninguém quer experiência desafiadora e dolorosa nenhuma. Mas eu não sei, mas eu convivi bastante contigo por um período que assim, ó. Lu, comprei um monte de roupa. Lu, fomos passear para tal lugar. Lu, trocamos de carro. Lu, fizemos a piscina. Lu, construímos a edícula lá atrás. Era uma intensidade, pelo menos era na época que eu estava pertinho, era uma intensidade de vida que assim, Grazi, toda vida é isso, toda vida eu vou me emocionar quando eu falar dessa maneira. Eu desconheço mudanças tão significativas na vida das pessoas quanto as que eu tenho oportunidade, que eu sou grata a ter oportunidade de presenciar a partir não só desse diagnóstico, mas especialmente dele quando ele dá uma desafiadinha um pouquinho a mais. E triste daquele que não faz um bom uso desse convite da vida. Porque é um convite para viver, entende? Pessoas que não passam por isso, que têm uma vida relativamente estável, elas muitas vezes não colocam tanta intenção e intensidade quanto que eu presenciei contigo, e sabes que eu presencio com tanta gente, mas justamente porque eu quero viver as coisas da vida. Tu não ia gastar mais o teu tempo no mimimi de ganhar dinheiro. Tudo tem valor, né? Quem sou eu para falar diferente, sendo que eu corro também um monte. Mas eu quero dizer, outras escolhas tu fizesse. Claras, nítidas, com relação a viver com intenção. Viver com clareza, entendeu? Eu vejo beleza, eu não consigo não ver beleza nisso. Exatamente, mas é uma coisa louca e intensa. Louca e intensa. Mas assim, é um aprendizado, né? Tudo é um aprendizado. E acho que esse compartilhamento nos faz refletir sobre a vida. Sim. Né? Em todos os sentidos, assim. A live de hoje, por exemplo, né? Como a gente colocou sobre atividade física, porque é um olhar diferente sobre atividade física. É botar sentido. Ele vai para além do sentido técnico, por mais que essa é a intenção de estar eu aqui, talvez, né, como profissional da saúde, mas é botar em qualquer tema que se traga sentido. É lógico que é sentido clínico, é sentido técnico, são números, são estudos, são coisas mensuráveis, mas o tema que for que a gente colocar aqui, ele vai sempre levar a gente para o mesmo olhar, que é colocar a nós na vida como 100% responsáveis pelos resultados que a gente tem. Se eu escolher abraçar um tratamento desse como um fardo, ele será um fardo. Se eu escolher abraçar a necessidade do exercício físico como uma obrigação, ela vai ser uma obrigação. E se eu escolho mudar o meu jeito de olhar, seja para o tema que a gente abordar aqui, ele vai ter um outro sentido. Ou seja, é escolha o tempo inteiro. Exatamente. Exatamente isso. Eu acredito nisso, né? Eu sou a prova disso. Né? Eu acho que esse olhar ajuda na construção. Né? E o quanto isso é importante. Claro que às vezes fala e não nos faz sentido.
né? Pode ir aqui, tá falando, mas elas estão falando, é fácil para elas, né? É fácil falar, é fácil isso, mas o quanto isso é necessário, Exato. E né? o quanto cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu start. Quantas vezes eu falei de um jeito que não entrou em ti? Quantas vezes tu falou de um jeito que não entrou naquela pessoa que tu estavas compartilhando uma experiência? Mas a verdade é que, à medida que a gente vai comunicando, a gente vai mudando aos poucos o olhar das pessoas. E de pouco em pouco, cada um no seu momento, eu tenho um paciente, até ele operou semana passada, uma outra situação, e volta semana que vem, ele escreveu para mim antes da gente iniciar aqui. Antes dessa cirurgia que ele fez agora, eu colei umas mensagens positivas na parede da sala de espera. Ele assim, deixa eu te dizer uma coisa. Acho que eu até fiz uma livezinha sozinha sobre isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu odeio essas tuas frasezinhas positivas. Esse teus livrinhos de positividade nessa tua sala de espera. Ele assim, mas assim, né? Eu assim, eu vou te dizer uma coisa. Eu já odiei também. Eu já também tive momentos em que as pessoas tentavam me erguer das coisas que eu passei e que eram bem definitivas. Ninguém ia fazer brotar pessoas que partiram de volta, então não tinha o que dizer. Não tinha o que me oferecerem para mudar o meu jeito de sentir, que a minha vontade era de vocês peguem essas positividades, esses minutos de sabedoria de vocês e vocês botem fogo nisso tudo. Mas eu tive momentos em que a minha escolha foi olhar diferente e com positividade para a vida que eu tinha. E curiosamente, eu disse para ele, quando eu comecei a realmente saborear a gratidão pelo que ficou e não pelo que partiu, eu virei umas dessas chatonildas que ficam com o recadinho. Então, eu vou te dizer, disse para ele, eu vou te dizer uma coisa. Tu ainda vais, ou aqui na sala de espera, ou daqui a 1, 2 ou 3 anos, com um livro, um filme, a tua ficha vai cair. E esse atual momento, que é o olho do furacão do teu tratamento de câncer, ranço, que é natural, eu não estou julgando ele vai transcender. Ou seja, tu vai ter o teu time de te ver sedento por relatar a tua transição e o quanto tu estás despertado para um olhar positivo do que te aconteceu. Só que cada coisa no seu tempo. Cada coisa no seu tempo. E a gente vai tocando à medida que vão passando pelo caminho, porque também tocaram a gente numa hora. Não foi talvez naquela, foi na outra. Ou seja, cada coisa acontece dentro do nosso time. Agora, deixar essa oportunidade, esse convite da vida de olhar para ela com uma sede, porque naturalmente esse diagnóstico traz com ele um estigma de finitude, é imperdível. Sim. Olhar diferente é uma oportunidade absurda de fazer o dia, o mês, o ano ser vivido com intensidade, com presença. Tanta gente que vive, mas não está viva. Exatamente. Mas não está viva. Nas loucuragens do dia a dia. Exatamente. É isso, assim. E, na verdade, são sementes plantadas, né, Lu? São sementes plantadas que uma hora a flor nasce. Sim. Pode demorar, mas que a flor nasce. Eu adoro conversar contigo sempre, né? Mas deixa eu só fazer umas perguntas aqui. Tá. Sobre a questão do braço e limitação. Tá. Né? Porque, assim, tu colocaste ali sobre a questão de que a gente precisa criar resistência, né? Criar força. Uhum. Força. E a gente... Não, e a Ida, né? A resistência... E lembra que eu até comentei aqui sobre a questão que a gente tem medo, né? E sobre isso, assim, o que o corpo pode, o que ele não pode fazer.
E o braço também é uma questão que a gente tem medo, principalmente as mulheres mastectomizadas ou as que não são mastectomizadas, mas não tiveram o preparo fisioterápico e ficaram com limitações, né? Porque não necessariamente quem fez a cirurgia de mastectomia, se elas não tiveram uma boa reabilitação, mesmo parcial, elas podem ter alguma limitação. Podem. Né? A verdade é que... Tá, segue, vai lá. Aí fica aquela dúvida. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode ir? Se a gente pode expandir. E tem uma live, um vídeo até, que fica o convite, lá no canal, que a gente já falou sobre isso, sobre a questão dos exercícios pós-cirurgia, né? O que a gente pode fazer ou não como benefício para melhorar as dores. Lembra? Sim. Dessa conversa, né? Que eu acho que é válido para quem quiser entender um pouco mais sobre isso que eu estou perguntando. Mas falando sobre a questão do braço mesmo e de limitações. A gente pode fazer exercício? De que maneira que a gente pode? A gente deve fazer exercício, desde uma cirurgia conservadora de mama, onde tirou um quadrante e foi feito só a biópsia do linfonodo sentinela, até uma cirurgia gigantesca como a tua, que além da retirada da mama, depois fez uma reconstrução com retalho muscular lá das costas do grande dorsal e um esvaziamento axilar extenso. Então, eu vou de um extremo piquitito até um extremão. A prática do exercício em membro superior sempre precisará seguir etapas. Primeiramente, eu preciso retomar a amplitude livre de movimento do braço. No caso das cirurgias de mama, essa limitação ela é de ombro, cotovelo não muda nada, punho e mão não muda nada, tronco muito pouco, por mais que na tua maior de retalho do grande dorsal até mexe-se um pouco nessa mobilidade de tronco, mas eu preciso, que é onde a gente entraria na seara fisioterapia, eu preciso pós-cirurgia recuperar a amplitude de movimento livre do ombro. E isso atualmente, mesmo com intercorrências entre 4 a 6 semanas, a fisioterapia reconstrói a mobilidade. Pacientes atualmente na pandemia que eu precisei atender até por teleconsulta, ou seja, à distância, sem nem ter toda aquela manipulação que tu teve de fisioterapia na maca, reabilitou total a amplitude através das orientações de exercício que a gente passa gradualmente o ganho de amplitudes desde 45 graus até os 180. E a partir dessa reabilitação, que eu vou chamar de 1 mês a 1 mês e meio, que eu dou, que eu coloco na seara da fisioterapia, o treino de membro superior, ou seja, o trabalho muscular de braço, é o melhor recurso para drenagem, ou seja, para reativar, para despertar, para construir um fluxo linfático, né? Então, a contração muscular treinada, ela é necessária. Ela não é só, não, porque eu estou indo treinar para o músculo do tchauzinho ficar durinho. Não, eu estou indo treinar porque o meu trabalho é de esforço repetitivo, é de digitação ou é de professora de sala de aula e eu preciso estar com meu braço forte para voltar a trabalhar. Para além disso, entrando na seara da cirurgia da mama, eu sei que eu preciso contrair a musculatura do membro superior em treino para estimular a drenagem linfática. Eu preciso trabalhar a mobilidade grande completa do braço para ir rompendo cordões linfáticos que tendem a se formar, que é aquele dolorimento meio crônico que fica por um tempo. Eu preciso trabalhar a musculatura do braço, mobilidade, para despertar toda aquela sensibilidade, toda aquela dormência lateral que fica por um tempão. No caso da tua reconstrução, que foi grande, com retalho de grande dorsal, eu preciso treinar mobilidade de tronco, liberdade de movimento para todas as amplitudes.
Então, cuidados, restringir sobrecarga de peso quando eu observo que o meu braço não respondeu bem, ou seja, a gente fica dançando numa progressão de sobrecarga até mais ou menos 3 a 5 quilos. E ok, quem quer aumentar daí precisa estar atento. Eu vou aumentando o peso, 5,5 quilos, e observo como o meu braço se comporta. Se comporta bem, não parece pesado, não manifestou um aumento de volume, pós 30 dias eu experimento 6 quilos. Pós 30 dias eu experimento 6,5 quilos. Só que eu vou chegar num ponto que eu tenho um treino resistido com carga, sem precisar levantar meu peso na barra, sem precisar trepar na corda, sem precisar... Entende? Eu não preciso chegar numa sobrecarga que imponha ao meu braço levantar o peso do meu corpo inteiro, 60 quilos no braço. Não precisa. Isso. Esse excesso, que para muitas pessoas não é excesso, no caso de uma sobrecarga de pressão muscular que prejudica o sistema linfático, precisa ser medido. Então, a gente propõe um limite de sobrecarga ali de 3 a 5 quilos, uma progressão gradual respeitosa e um senso de que chega num ponto que eu já estou treinando, já estou fazendo hipertrofia, já estou modelando meu braço, modelando no sentido dele ficar torneado, sem chegar ao ponto de levantar uma sobrecarga de peso absurda. Né? Então, o que não cabe mais? E isso mudou, Grazi, dentro das nossas conversas em 11 anos, eu não era assim tão moderna. E a ciência vai mudando e a gente vai se ajustando a ela, e hoje eu te digo que sim. Hoje eu não posso levantar a bandeira de limitar em 3 quilos. Que era uma coisa que eu levantava muito. Não. 3 quilos tá bom, já tá treinando, já consegue manter força muscular, já consegue prevenir um monte de ites de ombro por falta de força, não precisa mais. Hoje eu já entendo que não. Que as pesquisas mostram que não. Que o ganho progressivo de carga para membro superior, supervisionado, não aumenta o risco de linfedema e, inclusive, diminui os linfedemas instalados. Diferente de carregar peso, né, Luana? São informações diferentes. Diferente. Porque é um exercício supervisionado e de tempo curto, né? Exato. E ele acontece de maneira consciente, né? Então, Lu, meu Deus, a vida inteira eu estou levantando 5 quilos na academia, por que eu fui sentir uma sobrecarga dessa numa caixa de 5 quilos de laranja? É totalmente diferente eu ir para a academia, eu me alongo, eu me preparo, eu me aqueço, eu passo por diversas etapas do treino até eu fazer um determinado aparelho que trabalha 5 quilos de bíceps. E outra coisa, eu ir para a festa junina, sei lá, ir para uma festa tropical e começar a descarregar a caçamba da picape com uma caixa de laranja, um engradado de bebida. É totalmente um panelão de risoto, é diferente. Então, essa sobrecarga desordenada aumenta, sim, o risco de tu, na segunda-feira, perceber, nossa, abusei. Arredar um móvel, fazer um faxinão. Tu entende que daí a gente não arreda um móvel? A gente arreda um móvel, daí a gente vai atrás do móvel, daí a gente pega a vassoura, a gente esfrega a parede, para daí tirar o paranho, para daí botar o móvel no lugar de novo, daí já arreda o sofá. É totalmente diferente do que a gente está chamando de exercício físico supervisionado. Entende? Exatamente. É isso que tem que ficar claro, porque daí a gente já entende, não, então eu posso fazer tudo. E eu, por exemplo, mesmo com a carga baixa, eu, Grazi, sinto. Meu braço, eu digo que ele chora. Né? Então, são situações e situações diferentes para cada uma. Mas o que eu queria resumir é que a gente pode
dentro das limitações, né? Não abusar, não pegar aqueles halteres de 60 quilos, como tu colocaste, né? Sim. Mas uns pezinhos pequenininhos, eu uso os de 2. O de 2 eu já sinto. O de 2 eu já sinto. Enquanto o de 2, vou chutar, né? Que eu não sei como é que é o teu protocolinho, mas digamos que enquanto os de 2, em 3 séries de 12 repetições, no final da terceira série tu já tá com o braço chorando, e enquanto no fim daquela série ele ainda chora, não é hora para eu ir para 2,5. Não é hora. Outra coisa, eu preciso ter honestidade comigo de saber assim, não, eu tô impondo halteres de 2 quilinhos ao meu bíceps 3 vezes por semana, e aí eu tô progredindo, e daqui a um mês eu vou para 2,5, ou eu tô botando 2 quilinhos no meu bíceps uma vez na semana, a cada 15 dias, quando eu vou. Então, existe uma progressão que ela precisa ser, que é o que a gente usa sempre esse termo, exercício supervisionado e disciplinado e progressivo. O termo progressivo coloca frequência nele. Então, não, enquanto a Grazi estiver fazendo 3 vezes por semana, treino com um pezinho de 2 quilos e ao final da terceira série ele ainda chora, mantém esse treino. Não tem por que partir para 2,5 kg. Não tem por que partir. Não, mas é interessante isso que tu colocou, né? E frisou. O que é treino supervisionado, né? Pode, porque assim, eu vejo muito que as meninas filtram o que elas querem, né? Então elas vão escutar o que elas querem. A Luana disse que pode. Sim. Né? Não, mas tem que ficar claro isso, que pode, mas é supervisionado, encaminhado pelo seu médico, né? De preferência. Respeitosamente progressivo. Progressivo chama-se controlado, não é? Exatamente. Nem sempre aquele estabelecimento, aquele instrutor parece-me alguém que está fazendo a minha progressão de maneira controlada e supervisionada. Eu tenho que estar atenta a isso. Se eu não me sinto segura a essa progressão, eu questiono. Isso. Assim como também uma determinada progressão pode trazer aquela exaustão que tu sentiu, e aí eu posso questionar. E aí pode ele dizer, não, pera, és tu que estás realmente fadigando um pouquinho, mas não te assusta, eu tô supervisionando frequência cardíaca, eu tô controlando a tua coloração, a tua tolerância. Então é bem isso que tu disse, se não ficar bem claro, bem honesto, bem sincerinho, é um perigo mesmo. É um perigo mesmo. Exatamente, até porque assim, tudo que a gente tem que fazer é baseado na ciência e na informação dos nossos médicos, né? Então, assim, a gente também não pode olhar a moda, tá na moda, vou fazer crossfit. Né? Eu tenho que ter toda a orientação, tanto do médico, se possível, um fisioterapeuta, né? Se possível, ainda um oncológico, que tem um conhecimento de toda a questão do corpo e da doença, né? Sim. Porque eu sei que nem todo mundo tem acesso e tem condição disso, mas que a gente tem esse respaldo médico de estudo, não só de copiar a amiguinha que pode fazer. Sim. Não, exatamente. Né? Ou copiar a moda que tá aí agora é zumba, vamos todo mundo fazer zumba. Né? Então, eu acho que é importante frisar isso, né? Nós estamos falando, eu sou paciente, mas a Luana é profissional da área, né? Profissional da área oncológica, então ela sabe, quando ela encaminha os pacientes dela para fazer um exercício físico, ela sabe e tem o respaldo
com o oncologista também, né, Lu? Claro, claro, lógico. Isso mesmo. Então, eu acho que isso é importante também, porque às vezes a gente escuta pedaços da live e faz o entendimento do que a gente acha que é, né? Tem um entendimento curto e pobre da coisa, com certeza. Mas é isso. E eu gostei da tua colocação, porque eu vejo que muitas meninas com meta óssea, elas perguntam se elas podem fazer academia, se elas podem fazer atividade física, não necessariamente academia, uma atividade física, mas tu colocou que é possível. Porém, é justamente isso, é supervisionado, eu preciso estar consciente de que tipo de meta, onde está, qual aquela fragilidade óssea, se existe um risco iminente de uma fratura patológica, aí eu já saio de uma academia e eu vou para um ambiente de fisioterapia que é ainda mais controlado, entende? Com absoluta certeza. Se a gente não tiver dentro do ambiente do exercício físico segurança, ao consultar aquele profissional, se ele tem até conhecimento do que é meta óssea, do que é uma fratura patológica, do que é uma meta pulmonar, um derrame pleural, ok, eu não preciso dar seguimento ali, mas eu posso questionar com o meu médico, quem sabe eu devo ir para um fisioterapeuta primeiro. Exato, é bem como tu dizes, não dá para a gente ouvir A e esquecer que é uma equação que é o alfabeto inteiro. Exatamente. E eu vejo também uma dificuldade nas pacientes em ter relação de se abrir, né? De se abrir com seus médicos, porque às vezes o médico A sabe pouco, mas ele encaminha, ele orienta, nem sempre, tá? Né? Nem sempre, mas acontece de ter esse respaldo. Por isso que é importante a gente falar e se abrir para os nossos médicos, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma equipe multidisciplinar onde todos um encaminha o outro, né? E um faz um alinhamento que é necessário, o acompanhamento daquele profissional. Então é importante isso, né? Por exemplo, a Mag, eu não fui com minhas próprias pernas, eu fui através do encaminhamento. E não é qualquer psicóloga, é uma psicóloga direcionada à oncologia, né? Não é qualquer fisioterapeuta, é uma fisioterapeuta especializada em oncologia. Então, isso também é importante, porque o nosso quadro, ele é muito delicado, muito abrangente, muito complexo. Uma complexidade que não é comum. Comum que eu digo no corriqueiro. Ele se torna corriqueiro no meu mundo, que vejo exclusivamente esse universo da MAG, que vejo justamente. Esse é o entendimento. Eu acho que o próximo passo, naquela live que a gente estava juntas, eu disse, né? O próximo passo será, sim, começarem a brotar profissionais da educação física, interessados eles a estudar sobre todas essas variáveis que envolvem um quadro oncológico de osso, de músculo, de capacidade pulmonar, de toxicidade cardíaca. Isso, o que hoje faz parte da seara do fisioterapeuta, tem que ir aos poucos nascendo na seara do educador físico, né? Porque, na realidade, quem prescreve exercícios terapêuticos sou eu. Mas quem prescreve exercício físico precisa saber prescrever exercício físico para o paciente oncológico, para o cardiopata, para, né? Isso vai acontecer, mas é uma questão de tempo. Como a Grazi já viu 11, verá 22 e verá 33 anos pela frente. A gente ainda vai fazer, Grazi, uma live, eu, tu e um educador físico. Vai. Oncológico, vamos. Então, hoje o fisioterapeuta oncológico para 2011 era uma coisa, para 2021 já está aí, né? Eu acho que existe uma evolução, né?
Olha, Luana, provavelmente passamos da 1 hora, estou sem controle, mas nós, como sempre, juntas falamos mais do que o homem da O homem da cobra, cobra. né? Mas eu acho que a gente tem uma bagagem em conjunto muito Rica. interessante, né? Então dá para fazer essa troca e levar, levar adiante. Só que cada uma tem que parar, né? Tem que ter agora o momento de encerrar. Mas, como sempre, as tuas lives são ricas, né? A sua pessoa, além de encantadora, tem um domínio excepcional do assunto da área da oncologia, né? Isso é muito enriquecedor, nos ajuda muito. Eu falo muito para Mag. Mag, quem fez o primeiro papel... Olá, boa noite. Boa noite, começando agora mais um Café com a Grazi. Vou aproveitar. Olha só quem está chegando para mais um encontro. Sejam todas bem-vindas. Mais esse café maravilhoso, com bate-papo super interessante, com um assunto que tá bem alta. Vamos aproveitar, mandar o aviãozinho para chamar as amigas agora, nesse momento. Então, a minha convidada já está aí. Vou aproveitar esse momento para convidá-la a entrar conosco nessa conversa. Oi, Joyce, seja bem-vinda. Deixa eu fazer aqui o convite para a minha convidada para mais esse café delicioso, cheio de informações. Boa noite, querida! Tudo bem? Seja bem-vinda. Oh, caiu. Peraí, já vou chamá-la de novo. Caiu. Sejam bem-vindas. Caiu, já voltou. Caiu, meu Deus. Nós e a internet, né? Nós e o desafio da tecnologia. Exatamente. Devagarzinho Mas... a gente chega lá. Exatamente, mas tá tudo bem. Então já está craque, né? Nesses bate-papos também. Ô, guria, eu nada, mas eu vou aprender. Ah, Eu vou aprendendo com hoje hoje ela está bem bonitinha, toda maquiadinha. E aí isso chama-se filtro, filha. Eu acho que é um assunto que vale a pena, né? Que é um desafio. Sem dúvida. E a gente também tem dúvida, né? A paciente oncológica, ela fica cheia de dúvida em relação a isso. Sejam bem-vindas, Miriam, a Luísa, a Gi. São todas minhas amigas ali de batalha. Eu acho que vai ser bem interessante. A Miriam, ela pratica Pilates, a Gi também. A Gi também foi uma das meninas que me incentivou, né? E assim, mesmo no desafio da doença, né? Do tratamento, ela sempre está disposta a estar praticando na medida do possível. Então, vamos começar a nos apresentar. Eu sou a Grazi, né, do canal Minha Vida Superando Câncer. Nós estamos aqui mais uma vez para um café. Agora estamos no período do Outubro Rosa, mas eu acho que a gente tem que estar conversando e compartilhando, olha só, sobre o tema câncer em todos os aspectos, né? A gente sabe que esse período, muitas vezes a gente fala em prevenção, cuidado, rotina, exame, mas também é importante falar dos desafios do tratamento, né? Então, eu sou uma paciente metastática, tenho muitas pacientes na mesma situação que me acompanham. Então, o convite do Outubro Rosa e o pensamento do café, para mim,
é para abranger as duas pontas. As meninas que não têm o diagnóstico para saber, entender, ouvir, né, para aprender alguns cuidados, algum alerta, não só para ela, mas para um parente próximo, né, porque a doença, infelizmente, ela está aí. Cada dia, milhares de pessoas estão descobrindo o diagnóstico, né? E então, assim, ele pode bater na nossa porta a qualquer momento, através da entrada da nossa porta ou a entrada de alguém próximo. Então, eu acredito que o Outubro Rosa, ele serve como esse alerta em especial, mas a gente não pode esquecer das meninas que estão ali na linha de frente, trabalhando, vivenciando, né, esse momento. Então, o outubro, para mim, nesse período, é o momento também da gente trazer informações do tratamento, né? Então, eu gosto de trabalhar com essas duas pontas. O alerta e o chamamento da atenção, mas, ao mesmo tempo, sobre informação em relação às possibilidades de se viver, né? Apesar do diagnóstico. A Luana sempre está aqui comigo, sempre me acompanha. Eu já falei em outras vezes, quem já me acompanha já ouviu falar muito na Luana, e muito bem. A Luana é a minha fisioterapeuta oncológica. Estamos no momento sem atendimento, porque eu estou em semi-alta, mas ela sempre está... Estou muito bem, né, Grazi? Mas ela sempre está comigo ligada, a gente está trocando figurinhas. E a Luana foi uma das motivadoras e incentivadoras de eu estar aqui me abrindo e abrindo as portas para estar trocando essas informações com as minhas amigas oncológicas, né? Então, a Luana cuidou de mim, a gente vai falar bastante novamente sobre isso. A Luana cuidou muito do meu braço, né, da importância desse cuidado, desse olhar, dessa atenção, porque eu sou paciente mastectomizada. Eu falo, Lu, porque hoje não, a live ela não vai ser direcionada só para os pacientes mastectomizadas. Então, tem muitas meninas que me acompanham e que vão assistir a live em outro momento, que tem o diagnóstico, tem o tratamento, mas não necessariamente tem as limitações do braço. Mas, no meu caso, que tem a limitação, a gente conversa também sobre essas limitações. Vou deixar a Luana se apresentar, porque já falei demais, como sempre, para que a Luana possa falar um pouquinho dela, do trabalho dela, e depois a gente fala um pouco sobre a importância da atividade física e de que maneira que a gente pode estar inserindo isso no nosso dia a dia. Tá bom, Grazi, obrigada. Primeiro de tudo, obrigada por ter confiado em mim e confiar em mim até hoje, né? Por sempre convidar e ser essa porta-voz de uma verdade prática, né? Ser fisioterapeuta, trabalhar com oncologia há todos esses anos, né? Desde 2005 como formada, desde 2004 ainda estudante lá no CEPOM, ainda assim não dá o know-how que tu tens de viver na prática clínica como paciente tudo que envolve um tratamento oncológico. Então, quando a gente entra num discurso profissional, mesmo com todo o respaldo científico, com toda a experiência que a gente tem, é completamente diferente de alguém que se comunica com os iguais no sentido do diagnóstico, vivendo de fato. É muito diferente eu querer avaliar variáveis de um hemograma, variáveis numéricas de um hemograma, e cobrar de alguém a prática do exercício físico, e tu fazeres um relato de, peraí,